esse ego que precisa se manter e não ser destruído, às vezes é um ego falso que nós criamos. Essa entidade que precisa tantas coisas é uma coisa falsa. Por isso que nós criamos tantas ilusões. E essa ilusão que a gente projeta no futuro, não é? Amanhã eu vou ser feliz, amanhã eu vou ser rico, amanhã eu vou ser importante, amanhã eu vou ser famoso, amanhã eu serei reconhecido. É uma ilusão que a gente cria. E por causa dessa ilusão, a gente vive mal hoje. E vem vivendo mal ao longo do tempo. Esquece que a gente só pode viver no presente, no aqui e no agora. Só existe isso. O passado já passou, o futuro nós não sabemos, mas é no presente que a gente constrói o futuro. Só no presente a gente vive futuro, porque as coisas começam aqui e agora. E aqui e agora, se acontecer uma ameaça, não dá tempo para a gente ter medo, a gente vai enfrentar. Muitos de vocês devem ter pensado, quando eram menores, o que é que eu vou fazer quando eu crescer, quando eu tiver 18 anos, e quando eu casar, e quando eu tiver uma família, e quando tiver filhos, e quando tiver netos. E não tem curso para isso, a gente vai se preparando e as coisas vão acontecendo. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai se preparando. É claro que a gente pode se organizar para algumas coisas, mas a gente só pode se organizar no presente. A gente não pode viver em função de um futuro ameaçador ou de um passado que também pode ter sido muito ruim ou até traumático. Eu não duvido que pessoas passaram por traumas muito sérios. Um sequestro, um estupro, uma ameaça à sua vida. Muitas pessoas passaram por isso, por ter uma arma apontada na sua cabeça. E isso pode vir, voltar. As pessoas às vezes precisam de um tratamento, mesmo de remédios, mas há cura para isso. Mas muitos de nós que não passamos por isso, vivemos às vezes cheios de ansiedade, cheios de medo, cheios de muitas atribulações por coisas que não vão acontecer. Porque a gente cria uma série de medos. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Será que eu vou conseguir pagar? E a gente vive estimulado, muitas vezes, por sérias pressões, que a gente podia aprender a não deixar nos atrapalhar. Eu acho que os verdadeiros médicos, os verdadeiros psicólogos, tinham que ensinar as pessoas a viver. As pessoas têm que aprender a respirar, as pessoas têm que aprender a se alimentar, a beber, a dar pausas. Claro que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, é óbvio. Nós estamos destruindo o meio ambiente, é isso que está causando essas doenças. Né? A febre amarela, a antavirose, a dengue, nós estamos destruindo o lar dos mosquitos e eles estão vindo para as nossas casas, não há dúvida. Claro que a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, mas nós temos que nos preocupar com os nossos corpos, com as nossas emoções e pensamentos. Como é que a gente está se alimentando? Como é que a gente está dormindo? Como é que a gente está comendo? Como é que a gente está respirando? Por exemplo, eu falei que o estresse afeta as nossas funções fisiológicas. E quando a pessoa começa a ficar com medo, estressada, ela muda o ritmo respiratório. Vocês já repararam uma pessoa com medo? Como é que o ritmo respiratório fica aumentado? Fica curto? Se vocês começarem a hiperventilar, fazer tipo aquela respiração cachorrinho que ensinam as grávidas, rapidamente vocês vão ver sintomas tomando conta do corpo de vocês. Vocês vão começar a ficar tontos, vai começar a aparecer uma sensação de parestesia, a pele vai começar a formigar em volta dos seus lábios, na pele do rosto, da mão. Se você continua hiperventilando, você perde a função voluntária das mãos, parece que você fica todo duro. E tem pessoas que entram na chamada síndrome do pânico porque não reconhecem que a hiperventilação está fazendo isso com seu corpo. Essa pessoa que entra na síndrome do pânico, ela tem uma cisão entre o que o corpo está sentindo e o que ela percebe de si própria. É uma verdadeira cisão
entre o corpo e a emoção. A pessoa acha que vai morrer, que vai ter alguma coisa, que ela vai ter um infarto, porque o coração está batendo muito rápido, que ela vai morrer de falta de ar, mas é ela mesma que está provocando aquela síndrome de uma forma inconsciente. A hiperventilação provocada pelo medo e estresse estão fazendo ela ter uma síndrome do pânico. E ela vai no médico, ela vai no pronto-socorro, ela acha que ela vai morrer. Ela tem certeza que ela vai morrer. Ela tem certeza que ela vai perder o controle de si. Ela faz um exame, a pressão pode estar um pouco alterada ou está normal. Ela faz um eletro e o coração está normal. O coração é procurado através do especialista, do clínico, do cardiologista, e todo mundo fala, você não tem nada. Mas ela sabe que tem alguma coisa, ela procura vários médicos, faz vários exames. Periodicamente ela tem aquela crise. Às vezes, por circunstâncias externas, quando ela é pressionada por um problema. E às vezes, quando ela menos espera por isso, quando ela está dirigindo, quando ela está em casa. Ela não percebe e ela começa a hiperventilar. Ela começa a ter dores no coração, ela sabe que vai ter um infarto. E novamente ela chama a UTI Vida, ela vai no pronto-socorro, até que alguém fala, olha, procura um psiquiatra. Você está tendo um problema que a gente chama de neurose cardíaca, você não tem nada no coração, seu problema é aqui, não é aqui. E às vezes ela vai contra a vontade, e ela percebe que ela tem uma doença chamada síndrome do pânico. Uma crise de ansiedade generalizada. E às vezes essa pessoa já teve coisas no seu passado que ela hoje não quer mexer. E às vezes precisa de psicoterapia, uma pessoa que sofreu uma violência, uma agressão, seja na infância, seja há pouco tempo. Então, tudo isso é importante. Mas é importante que a gente perceba que várias doenças podem se originar do estresse. Como eu falei, o transtorno obsessivo compulsivo, a fobia, não é? Fobia de determinada situação que a pessoa já enfrentou, teve uma dificuldade, ou naquela circunstância ela sofreu um acidente e a pessoa não consegue dirigir mais, não consegue mais entrar, por exemplo, no carro, na van, ou no ônibus, ou no avião. Ou uma pessoa que sofreu, às vezes, uma violência com animal e depois tem um medo muito grande de se aproximar ou desse ou de outros animais correlacionados, ou às vezes porque aquilo entrou no seu subconsciente através do que a sua mãe viveu, do que seu pai viveu. Cuidado, tem medo, olha, então essa pessoa começa a desenvolver um medo. Eu tive uma vez uma paciente que tinha medo de ficar cega. Claro que eu não vou dizer o nome da paciente por uma questão de ética. Ela tinha muito medo de ficar cega. E ela não entendia isso, é um medo que não é tão comum, não é? Ela tinha vista normal, mas sempre ela ia no médico, fazer todos os exames e pedir exames cada vez mais sofisticados, porque ela sabia que ia ficar cega. E aí eu comecei a conversar com ela, olha, vamos ver como é que foi a sua infância, adolescência e tal. E ela um dia ela lembrou de um fato, ela falou, não sei se foi isso. E de repente a gente percebeu o link de como um acontecimento que às vezes é banal na vida da pessoa, aquilo se associa com o medo que pode ficar para a vida toda dessa pessoa. Quando ela tinha uns 5, 6 anos, ela correndo pela casa, de um lado para o outro, de repente ela bateu numa porta de vidro e a porta esmigalhou em 1000 pedaços. E a mãe dela gritou e se apagou, ai minha filha, você vai ficar cega. Pronto. Aquela mensagem entrou na cabeça dela. Você vai ficar cega. Hoje, a psicologia, a psiconeurolinguística, investiga muito isso. Aquela mensagem foi gravada. E ela ficou com aquilo. Você vai ficar cega. Num acidente em que não aconteceu nada. Ela nem teve ferimentos externos, ela simplesmente quebrou uma porta de vidro, mas ela ficou com aquilo na cabeça. E, ao longo da vida dela, ela viveu com essa paranoia de que ia ficar cega. Eu já falei para vocês que a pior doença que eu conheço, já falei em outras palestras aqui, é a profecia que se concretiza. De tanto a gente procurar uma coisa, a gente constrói
através do nosso pensamento e emoção, aquela doença. Isso é muito perigoso, não é? E isso existe em uma série de circunstâncias na nossa vida, não é? Como aquelas esposas, ou daquele esposo ciumento, fala, eu sei que você vai me trair, eu sei que você tem outra, e você constrói aquela situação. Eu sei que eu vou ter uma doença, e aquela doença aparece. Eu sei que eu tenho um câncer, de tanto você procurar, de tanto você plasmar aquela situação, você acaba fazendo com que ela aconteça. Então a gente tem que ter muita clareza com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente sente. E a gente tem que ter clareza que de forma inconsciente, às vezes a gente constrói doenças ou situações. Eu já vi pessoas que atraem acidentes ou atraem situações em que ela vai se pôr em risco, né? Ou tem pessoas que às vezes até de uma forma para combater o seu medo, ela busca aquilo, né? Às vezes ela tem medo de velocidade e ela se torna um corredor, né? A pessoa tem medo de altura e se torna um alpinista. Às vezes as pessoas fazem isso, pode parecer contraditório. Da mesma forma que a psicologia às vezes vai pôr a pessoa de uma forma controlada numa situação que ela evite, como por exemplo, medo de andar de elevador, medo de andar de carro, medo de descer uma escada rolante. A pessoa pode, às vezes, junto com o terapeuta, enfrentar aquela situação. Tem pessoas que, de certa forma, se põem em risco para evitar aquilo que ela tem mais medo, que talvez não seja a melhor forma de tratar, se a pessoa, às vezes, se põe numa situação limite, sem a ajuda de um profissional treinado. Então, a gente tem que observar que o estresse, ele pode nos causar um esgotamento muito grande, principalmente quando a gente esgota esses hormônios, o cortisol, os adenocorticoides, exatamente porque são os elementos que vão nos proteger das infecções e das inflamações, porque são eles que indicam a nossa forma de lutar contra um agressor externo, porque são eles que modulam a nossa resposta imunológica. Então, uma pessoa que está sob um estresse muito grande ou prolongado, ela perde a resposta imunológica, ela se torna presa de doenças. Uma pessoa que dorme pouco, se alimenta pouco, ela vai ficar mais exposta a doenças. Uma pessoa que está sob estímulos do ambiente, frio, calor, cansaço, a gente sabe disso. Se a pessoa não tem um sono, uma alimentação, uma pausa para aquilo, o corpo não é capaz de se regenerar, de se reconduzir um equilíbrio. E a gente sabe também que, além do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso do sistema hormonal endócrino e a nossa constituição, além da questão ambiental, temos a questão genética, não é? Nem todos temos a mesma genética, alguns têm problemas, não é? Doenças que até diminuem a nossa capacidade de responder a doenças ou ao estresse. Então, nós temos que ter uma noção de quem nós somos, de como estamos e de que tipo de estímulos a gente recebe e se a gente vai consentir em continuar recebendo esses estímulos ou não. Por exemplo, tem pessoas que gostam de falar em público e tem pessoas que para isso seria a maior das catástrofes, porque ela tem medo de falar em público. E se ela tem medo de falar em público, isso constitui uma limitação na vida dela. Às vezes é uma pessoa altamente inteligente, capaz, mas ela tem que falar no grupo do colégio, ela tem que falar na universidade, ela tem que apresentar uma dissertação, ou se ela trabalha num trabalho, ela tem que fazer uma exposição, ou ao seu chefe, ou aos seus subordinados. E isso às vezes se torna um limite intolerável. E essa pessoa sai da escola, tranca a faculdade, larga um emprego promissor, porque ela não é capaz de enfrentar aquela dificuldade, que no caso aqui é de falar em público.